Muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindo a mais um webinar da Apex Brasil. Eu sou Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso a mercados da agência. Coordenação essa que compõe a gerência de inteligência da diretoria de negócios. E é um prazer recebê-los para falar um pouco hoje das novidades do mapa estratégico de mercados e oportunidades comerciais que a gente vai fazer nessa sessão, né? Antes de tudo, eu queria principalmente agradecer a presença de todos, o empresário principalmente. A gente sabe o quanto que o tempo de vocês é precioso, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, um contexto de uma pandemia, no qual o tempo ele é escasso, a tomada de decisão ela tem que ser feita de forma rápida, então a gente agradece imensamente a presença de vocês hoje na nossa sessão. Igualmente, agradeço a presença dos nossos colegas da Apex, colegas de outros órgãos de governo e todos que estão assistindo essa sessão com a gente. Muito bem, o que a gente se propõe a falar hoje, qual que é o objetivo do nosso trabalho hoje, nessa 1 hora de agenda conjunta. Eu vou falar inicialmente sobre o que é o mapa, vou fazer uma introdução sobre o mapa, quais são os principais componentes do mapa, e na sequência os colegas vão apresentar as novidades, né, que é o objetivo, que é o objeto principal da nossa sessão. Então, depois da minha introdução, o Eduardo ele vai trazer a questão relativa à adição de novos países no mapa de oportunidades, ou seja, o número de países que entrou e que tipo de abrangência que se dá com essa colocação dos novos países do mapa. A gente sai para um número, aliás, a gente agora cobre mais de 100 países nesse mapa de oportunidades. Na sequência, o nosso colega, o Glauco, ele vai trazer uma mudança significativa, que é a inclusão das tarifas de importação também no mapa. Aliás, um dado que é sempre perguntado pelos exportadores, pelos empresários, né, qual é efetivamente a tarifa de importação que o meu produto está sujeito no mercado de destino, ou seja, o que incide sobre o meu produto. E, por fim, né, e não menos importante, o nosso colega, o Igor Gomes, vai trazer a questão relativa às medidas de defesa comercial, né? Ou seja, quais as medidas de defesa comercial que incidem também sobre os produtos com origem brasileira, nesse momento com foco em 2 tipos de medida que a gente conseguiu mapear num trabalho conjunto com o Ministério da Economia, a Secretaria de Defesa Comercial, que coloca publicamente esses dados, que são as medidas antidumping e as medidas de salvaguarda. E como de praxe, também de costume, né, das nossas sessões de webinars, a gente reservou um momento final para perguntas e respostas no final da apresentação, momento esse que proporciona um diálogo, principalmente com a audiência, em relação a um feedback sobre as novidades, perguntas, questionamentos, e, é claro, num processo contínuo de diálogo com a audiência e que pode prosseguir posteriormente com o que não foi respondido efetivamente durante a sessão. Então, essa a proposta de agenda hoje. A gente pretende, então, fazer uma sessão de 1 hora cobrindo esses pontos, e eu começo imediatamente falando um pouquinho sobre o mapa, né, o que é essa ferramenta. Eu brinco que é muito mais do que uma ferramenta, é uma ferramenta poderosa, né, de mapeamento de oportunidades, mas que é importante contextualizar para os senhores, para as senhoras que estão assistindo, para que a gente possa, na sequência, falar justamente das novidades que estão sendo incorporadas dentro do mapa. Muito bem. O mapa de oportunidades, aqui está o banner, né, que a agência utiliza
em relação ao mapa, o ponto de partida para exportar, aqui também está o link, daqui a pouco a gente vai navegar sobre o mapa de oportunidades, vocês vão, obviamente, poder ver ao vivo. Ele é uma ferramenta que ela surge lá em 2015, né, e que progressivamente e constantemente ela vem sendo aprimorada. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje, né, 2020, é colocar mais algumas pecinhas nesse grande quebra-cabeça que é mapear os mercados, as oportunidades que existem para os produtos brasileiros lá fora. Então, a gente se beneficia muito de todo o trabalho que antecedeu esse momento, que começa em 2015, e que toda a parte técnica, os técnicos que se debruçaram nesse grande projeto que é o Mapa de Oportunidades, e que agora vai recebendo mais input, vai recebendo mais informação para auxiliá-los. Então, qual que é a ideia do mapa, pessoal? A ideia do mapa é justamente cruzar um grande conjunto de informações quantitativas, fundamentalmente, em sua origem, informações de cunho quantitativo sobre fluxos comerciais, ou seja, o comércio brasileiro para os mercados destinos e o comércio dos nossos concorrentes para os mercados destinos, e com uma metodologia própria, classificar cada um desses mercados usando um conjunto de subcategorias que vocês podem observar aqui embaixo, né? Esse semáforo, né, essas cores, elas são justamente o resultado desse grande cruzamento de dados, que resulta num conjunto de mais de 50 mil oportunidades, né, de oportunidades para os produtos brasileiros em mercados estrangeiros. Então, rapidamente, sem pretender esgotar cada uma dessas classificações, o que cada uma delas significa? A partir do momento que vocês escolhem o produto de vocês e a gente plota essas cores no mapa. Se para um determinado produto, né, aparece a cor verde sobre um país, isso significa que é um mercado de abertura. E o que é um mercado de abertura? Que, é claro, está detalhado nas nossas notas metodológicas, mas principalmente são aqueles mercados nos quais a exportação brasileira ela ainda não ocorreu, ou ela é spot, ela é intermitente, ou foi só feita uma vez, mas, ao mesmo tempo, são mercados que demandam, ou seja, são mercados que têm crescimento de importação e o produto brasileiro ele é competitivo para aquele mercado. Então, a gente nomeia, a gente categoriza esse mercado como mercado de abertura, que muitas vezes, inclusive por ser um mercado de abertura, ele não é um mercado propício para quem está iniciando a exportação, né? Por ser um mercado que envolve uma primeira entrada, ou houve poucas entradas do produto brasileiro naquele mercado, muitas vezes ainda precisa de um aprofundamento da relação governamental, gov-to-gov, né, para que aquele produto possa efetivamente entrar naquele mercado. Então, esses são considerados mercados de abertura. Ao passo que os outros mercados, das outras 4 cores que aqui aparecem, são mercados na qual já há participação brasileira naquele mercado, e o que varia são 2 grandes critérios, né? O primeiro critério é relativo à participação nossa naquele mercado, ou seja, quantos de market share a gente tem da importação daquele mercado, e um segundo critério de crescimento das exportações, o crescimento médio das exportações brasileiras em comparação com o crescimento médio dos nossos concorrentes para aquele mercado. Então, aqui a título de exemplificação, de uma maneira bem rápida, até porque meus colegas vão retornar nesse ponto e vão poder aprofundar as questões, né, com vocês. Um mercado de consolidação, por exemplo, ele representa os mercados, né, cujos produtos brasileiros eles têm menos de 10% de market share, porém, o crescimento médio brasileiro é maior do que o crescimento do concorrente. Os mercados de recuperação, esse market share também está até 10%, só que a relação de crescimento inverte. O que eu quero dizer com isso? O crescimento dos nossos concorrentes é maior do que o nosso. E a mesma lógica se aplica para os mercados subsequentes, manutenção e recuperação, porém com market shares
market share superiores, né? Os mercados de manutenção, eles são mercados na qual a gente tem mais de 10% e crescemos mais que os nossos concorrentes, e recuperação em risco, temos mais que 10%, porém, os nossos concorrentes crescem mais. Então, a partir dessa classificação, isso é plotado, vou mostrar na sequência, e os senhores podem ter justamente essa noção. Onde é que eu começo a tatear, né? Onde é que eu começo a ver onde inserir o meu mercado de acordo com essas características? Muitas vezes os mercados de consolidação e manutenção são mais propícios a uma primeira exportação ou exportações iniciais, para quem está, como dizia um amigo nosso, iniciando na arte de exportação, né? Então, a gente faz essa classificação, essa é uma classificação que vem historicamente no mapa, e o que a gente está nesse momento agora é de colocar novidades, né, e de colocar essas pecinhas, como eu mencionei anteriormente. Então, em 2019, já foi feito um grande upgrade do mapa de oportunidades, que foi a possibilidade da pesquisa granular, ou seja, por produtos, por SH, no nível de 6 dígitos dentro do mapa. E agora, recentemente, 2020, num processo que é contínuo, a inclusão dessas novidades. Muito bem, o que eu queria também chamar a atenção aqui? Essa iniciativa, né, de aprimoramento do mapa, de desenvolvimento de versões novas do mapa, ela faz parte, na verdade, de um conjunto de atividades que a própria agência está desenvolvendo, né? Esse conjunto de atividades, obviamente, tem a ver com o contexto atual da pandemia, e isso inclui uma série de atividades que eu não vou explorar aqui, porque o nosso foco é justamente o mapa de oportunidades. Mas convido a todos a conhecerem tanto o hot site da agência, para exportação, que traz cartilha para o exportador, que traz uma série de relatórios sobre as condições dos mercados globais, bastante rico de informação também, com informações de macroeconomia, de comportamento de mercado, com informações de acesso ao mercado, entre tantas outras iniciativas como a gente tem. Por exemplo, na área de atração de investimento, também um site totalmente reformulado para atração de investimento para o nosso investidor estrangeiro. Então, existe esse conjunto aqui, está o site, vai estar disponível aqui para vocês também, mas o nosso foco, como eu disse, é o mapa de oportunidades e as suas novidades. Aqui, só para dar um sabor, então, do mapa, a gente vai entrar logo na sequência na navegação em si, com os senhores. O mapa, ele traz esse conjunto de informações, e aqui, como eu disse anteriormente, hoje é possível você pesquisar o seu produto por SH, né? Ou seja, uma classificação bastante detalhada, que eu coloquei um apenas para exemplificar, e aqui são as categorias que foram mencionadas anteriormente. Então, para esse produto em específico, o café, né, os mercados em vermelho seriam aqueles mercados em risco, os mercados verde em abertura, e por aí vai, de acordo com o que eu coloquei anteriormente. É claro que aqui existem vários detalhes, vocês vão ver que ao se passar o mouse em cada um desses mercados, é apontado o volume de importação em cada um desses mercados, quem é o principal concorrente, quanto que o principal concorrente tem do mercado, quanto que a gente tem daquele mercado, entre outras variáveis, e as variáveis novas que passam a compor o mapa. E eu vou deixar, obviamente, para os nossos colegas mostrarem, mas não poderia deixar também de fazer essa introdução e de mostrar a importância desse momento, né? A gente está saindo do momento no qual informações quantitativas eram colocadas, fluxos comerciais, e a gente começa agora a colocar essas pecinhas de informações qualitativas também, né? Informações de defesa comercial, informações de tarifa, o que permite uma tomada de decisão muito mais informada. Esse é o grande objetivo nosso, de elevar o nível de informação para que os senhores possam tomar as devidas decisões. Então, eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para os meus colegas, que vão iniciar, então, agora as explicações sobre as diversas novidades do mapa, entre outras questões que, obviamente, pela limitação do tempo, eu não pude me deter aqui.
Então, eu convido agora o nosso colega Edu a trazer a sua contribuição também e falar da adição dos novos países dentro da perspectiva do mapa de oportunidades. Bom dia, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Então, para a gente começar a ter esse contato com as novidades do mapa de oportunidades, eu preparei um slide que resume bem o que a gente tem para todos, né? Antigamente nós trabalhávamos com 78 países, passamos agora para um número, rompemos a barreira dos 100 países, né, para 101 países, sendo 23 novos. Esses 23 novos são locais onde o Brasil tem representatividade com as unidades do MRE, através do SECONS, e nós conseguimos alcançar 3.697 produtos que são possíveis de ser pesquisados no mapa. E isso, com o cruzamento dos mercados, nós conseguimos 46 mil oportunidades que podem ser consultadas por vocês. Além disso, nós também produzimos melhorias no layout, na usabilidade do mapa, que esse é um trabalho constante, e vem muito também do feedback dos usuários, né? Assim que a gente publicar novidade para vocês, a partir de amanhã, né, é o dia que vocês já vão poder acessar o conteúdo, vocês podem entrar em contato conosco também, sugerindo qualquer tipo de melhoria que vocês identifiquem necessário. E a principal novidade, que é o motivo desse webinar, são as informações sobre tarifas e medidas de defesa. Um novo site que a gente está hospedando os painéis de inteligência da Apex está publicado aqui na tela, mas eu vou demonstrar rapidamente como que você consegue navegar e também encontrar os mapas. Primeira forma de chegar lá é através do home da Apex Brasil, né? Nós temos aqui o banner do mapa de oportunidades, que ele dá acesso a uma tela explicativa, e quando nós clicamos em acesse o mapa, somos direcionados para a página onde temos o conteúdo dos painéis de inteligência. Então, atualmente nós temos 2 painéis publicados, e a partir de amanhã, como eu falei, o mapa de oportunidades vai passar a ter os dados que nós estamos apresentando para os senhores em primeira mão. Agora eu vou mostrar a navegação nessa primeira apresentação do mapa, ok? Só peço que aguarde um minuto para a gente fazer a carga aqui do mapa. Bem, essa aqui, então, é a primeira mão, a versão do mapa de oportunidades que os senhores vão encontrar disponíveis a partir de amanhã. Inicialmente, a tela do mapa de oportunidades, para aqueles que não conhecem, ele carrega o filtro de produto, para que vocês possam fazer a consulta de produto. A gente pode navegar pelos botões ali à esquerda, né, por produto, por setor ou por país. Eu vou mostrar agora, primeiramente, para vocês a navegação por produto. Então, clicando ali no combo, onde tem escrito todos, nós podemos escolher o produto que vai ser visualizado no mapa. Quando nós clicamos, aparece uma relação de produtos, está classificada pelo código SH6, ou nós também podemos digitar aquilo que nós queremos pesquisar. Então, no caso aqui, eu vou colocar para os senhores o exemplo móveis de madeira para quartos de dormir. Então, quando eu clico no quadradinho à esquerda, ali do nome do produto, eu preciso clicar em exibir mapa para poder apresentar o resultado do que nós temos no mapa. Então, essa tela, inicialmente, ela traz de forma gráfica, cada pontinho são os países onde a metodologia identificou as oportunidades, e o tamanho das bolinhas é relacionado ao tamanho do mercado. Então, por exemplo, nesse caso do móveis de dormir, claramente a gente vê que o mercado dos Estados Unidos é o maior para esse tipo de produto.
Aqui na tela também temos o número de países. Nós vemos que a pesquisa retornou 69 países, que somados correspondem a um mercado de 9,6 bilhões de dólares, e as exportações brasileiras para o mundo inteiro, para esse tipo de produto, 327 milhões de dólares. À direita, nós temos os filtros, que são possíveis de serem aplicados, né? Então, nós temos os filtros de região, classificação, e a novidade que tem agora nessa versão também é o imposto. O imposto de importação, porque tem a ver com as informações de tarifa e medidas de defesa comercial. Então, só para os senhores verem como é fácil a utilização do filtro, por exemplo, quero trabalhar com a América do Sul, eu simplesmente clico no ícone à esquerda de América do Sul, o mapa já vai fazer a filtragem. Em seguida, caso os senhores cliquem em exibir dados, é possível ver as informações desses mercados que foram filtrados. Vamos aguardar o carregamento da tela. Então, nós temos aqui os países que foram filtrados na tela anterior e é possível ordenar a classificação dessa tabela. Então, por exemplo, aqui ele veio por padrão pelo crescimento médio das exportações no período de 2015 a 2018. Se eu quiser colocar, por exemplo, classificação por importações totais do país, eu clico, movimento o mouse bem em cima ali do nome, bem abaixo, desculpe, do nome da coluna, e eu clico, ele inverte a ordem de classificação. Então, eu posso classificar por qualquer uma dessas colunas. E à direita, nós temos a classificação das oportunidades da Apex. Filtrando aqui, né, os 10 países, se eu quiser retornar para a tela anterior, tem um ícone no canto superior direito, uma setinha azul, a gente pode clicar e retornar para a tela anterior. Os outros filtros podem ser aplicados, mas no caso, como os colegas vão falar da parte de tarifas, né, o filtro de imposto também é bem interessante, vou deixar para que o colega Igor apresente. Outra navegação que pode ser feita é também através do botão por setor, onde nós temos a possibilidade de pesquisar o valor agregado pelo setor que tem representatividade dentro do nosso mapa de oportunidades. Então, ao invés de olhar um produto, agora eu quero olhar um setor especificamente. Então, para esse teste, eu vou pesquisar por minerais, são os minerais, e em seguida rochas ornamentais. Nós vamos ver agora quais são as oportunidades para esse. No subsetor, nós vamos ver rochas ornamentais. E aí, novamente, as oportunidades. Só que a diferença da tela anterior é que nós teremos o valor somado daqueles produtos que representam o setor de produtos minerais e o subsetor rochas ornamentais. Ok? E aí, novamente, a classificação das oportunidades e também as regiões, a gente consegue aplicar os filtros. Clicando em exibir dados, a gente consegue visualizar a tabela como foi na tela anterior. Eu vou mostrar agora para vocês também a navegação por país. Sim, agora aqui a navegação pelo produto, pelos produtos minerais, né? Agora vamos ver por país. Caso os senhores tenham alguma pergunta sobre isso que eu estou falando, ao final nós vamos fazer um tempo para as perguntas e respostas. Aqui no caso dos países, nós vamos olhar agora o país Quênia. Fazer um filtro aqui no Quênia. Também o filtro ele permite que seja digitado sempre que vocês forem utilizar esse tipo de filtro. Vamos ver as oportunidades do Quênia.
Aqui ele carrega inicialmente todas as oportunidades para o Quênia. Nós também podemos fazer o filtro de setor e subsetor. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês máquinas agrícolas. Setor de máquinas e equipamentos. Isso, máquinas, aparelhos e instrumentos. E o subsetor, máquinas agrícolas. Nesse caso aqui, para o Quênia, como eu já carreguei o primeiro produto, o primeiro setor, e coloquei a seleção, ele já faz o filtro. Olha só como ele coloca, de tantas bolinhas que nós tínhamos no mapa, aqui a gente consegue ver especificamente um setor e um subsetor no Quênia. E o interessante é que aqui à esquerda nós temos o link para os estudos produzidos pela Apex. Então, os estudos de mercado que ficam disponíveis lá no site da Apex, a gente consegue acessar sempre que tem um cruzamento de um país com um estudo que tem relação com o mapa, a gente apresenta aqui para que facilite a navegação e o aprofundamento nas questões relacionadas com esse conteúdo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. A partir de amanhã, então, convido a todos a acessarem o mapa. E os nossos colegas agora vão continuar com a principal novidade, que é o motivo desse webinar, que são as informações sobre as tarifas e as medidas de defesa comercial. Ok? Agora o Glauco vai passar para vocês o conteúdo. Bom dia a todos. A minha apresentação hoje vai ser em formato de PowerPoint, para dar uma abordagem mais teórica da metodologia que a Apex Brasil desenvolveu para trazer essas informações de acesso ao mercado para o mapa de oportunidades. Aqui, o mapa de oportunidades foi desenvolvido pela Gerência de Inteligência de Mercado, né, da Apex Brasil. A grande novidade agora são as informações de acesso ao mercado. Nós temos os impostos de importação que os países aplicam sobre os produtos brasileiros, né? Então, nós pegamos informações de todas essas tarifas, que são tarifas ad valorem, tarifas não ad valorem e tarifas ad valorem equivalente, e também informações de medida de defesa comercial aplicado pelos países que impactam as exportações brasileiras, que essa parte quem vai abordar nessa apresentação vai ser o Igor Gomes, que são o antidumping e a salvaguarda. Com relação ao imposto de importação, nós temos os 3 tipos de tarifa que nós vamos trazer. Essas tarifas elas vão ser mostradas em 2 partes. Uma parte é quando você posiciona o mouse em cima de alguma oportunidade no mapa global. Lá vai aparecer sempre um formato de uma tarifa ad valorem ou uma ad valorem equivalente, para ficar uma forma fácil de visualizar e rápida. Quando você quiser ver informações mais detalhadas, que vai conter as 3 tarifas que eu vou apresentar, que é a ad valorem, a não ad valorem e a ad valorem equivalente, você clica na parte, na tabela de acesso ao mercado, que eu vou mostrar como fazer um pouco mais à frente. Então, inicialmente, o que é essa tarifa ad valorem? É a tarifa básica que todo mundo conhece, né? É um percentual sobre o valor, normalmente o CIF, que os países aplicam sobre os produtos. A não ad valorem, ela já vem subdividida em 3 tipos. Ela pode vir em formato específico, que pode ser esse formato que nós temos aí. O exemplo, por exemplo, $10 por 100 quilos de algum produto, ou seja, é uma tarifa baseada na quantidade física que está sendo exportada para esse país. Uma tarifa mista, ela já vem, também costuma aparecer, em vários países aplicam, ela vem em um formato de ou é uma ad valorem e uma não ad valorem, a que for maior ou menor. Tudo bem? E a composta, eles aplicam as duas. Eles aplicam tanto a ad valorem quanto a não ad valorem. E aplicam as duas. E aí vem a tarifa ad valorem equivalente. A tarifa ad valorem equivalente, ela é uma metodologia que nós pegamos de uma base pública do ITC, que é o Market Access Map, ou MACMAP.
ele vai transformar uma não ad valorem em uma ad valorem, para ficar mais fácil de observar, porque muitas não ad valorem são complexas, vêm em formatos que ficam difícil de você comparar com outros países. Então, a gente optou por também buscar isso para poder colocar de uma forma mais simples de visualizar no mapa. Então, nós temos as duas bases. Nós temos a OMC e o ITC, duas bases públicas que a gente absorveu essas informações. A OMC e o ITC, eles têm metodologias diferentes, como eles tratam essas tarifas. A gente sabe que o mapa hoje traz informações em nível de SH6, e abaixo desse SH6, cada país, cada bloco econômico faz as suas subdivisões. No caso do Brasil, a gente utiliza o NCM. A OMC, ela faz uma média aritmética simples dessas tarifas. Já o ITC, ele utiliza uma média ponderada baseada na quantidade que está sendo importado por esse país. Por isso pode haver uma diferença de tratamento, e aí nós aplicamos uma metodologia interna nossa para poder filtrar, baseado em qual a tarifa é mais recente, qual é a melhor forma de mostrar, se o MacMap consegue efetivamente tratar e transformar em uma ad valorem equivalente a essa tarifa. Glauco, só uma interrupção. Parece que a sua tela não está compartilhada a apresentação. Não está? Dá uma olhada, por gentileza. A gente está recebendo aqui mensagens do público externo pedindo para compartilhar. Realmente eu também não estou conseguindo ver. Acho que é um problema comum. Está compartilhado agora? Perfeito. Amplia para a gente, dá um F5 aí. Peço Obrigado. Perdão, pessoas. Eu vou voltar um pouco. Aqui foi o início da minha apresentação, tá? Aqui a parte de imposto de importação e de medidas de defesa comercial. Aqui eu falei um pouco sobre essas tarifas, né, que eu dei os exemplos, tarifas ad valorem, a não ad valorem, ad valorem equivalente. Você tem aqui os exemplos delas. Aqui eu comecei a falar da parte das nossas bases, que nós estamos puxando os dados da OMC e do ITC, e aqui a metodologia que nós estamos desenvolvemos na Apex Brasil, de seleção. O que eu estava nesse ponto falando, peço desculpa aí que teve esse problema técnico. O ITC, muitas vezes, ele tem uma dificuldade em transformar uma não ad valorem em uma ad valorem equivalente. Isso ocorre, por exemplo, em alguns casos em que você tem uma não ad valorem que você precisa, às vezes, de um equipamento de laboratório para você conseguir medir. Você tem um exemplo no caso dos Estados Unidos que cobra uma tarifa sobre o açúcar baseado na quantidade de sacarose que esse item tem. Então, infelizmente, nesses casos, o MacMap não consegue transformar isso para uma ad valorem equivalente. Bom, fizemos essa metodologia, puxamos esses dados, colocamos isso no mapa. Como que isso vem? E onde isso vai ser mostrado? Vai ser mostrado nesta parte aqui embaixo, informações de acesso a mercado. Informações de acesso a mercado, você tem aqui embaixo o imposto de importação. Quando houver alguma medida de defesa comercial, ela vai aparecer abaixo desse ponto aí. Pode vir uma salvaguarda, pode vir um antidumping também, se vai estar em vigor ou não, qual é a tarifa aplicada aos exportadores, tudo bem? Então, aqui é a primeira visualização do mapa. Ali eu estou clicando na China para carnes de bovino desossadas ou congeladas. Para observar informações mais detalhadas de acesso ao mercado,
nós temos esse novo botão aqui de acesso ao mercado. Quando clica nele, você vai abrir a tabela de acesso ao mercado, que vai permitir você comparar todos os países que estão ali como oportunidades, com aquelas bolinhas ali no mapa, e você comparar todas as tarifas entre eles para você poder formular a sua estratégia de exportação. Então, você tem, num primeiro momento, o país, uma tarifa ad valorem que ele aplica. Aqui é interessante que você vê a tarifa não ad valorem. E aí, como que se lê isso? E é importante lembrar. Como você vê, você tem várias tarifas fechadas em colchetes, de 12,8% mais 304,1 euro por 100 quilos. E isso vai se repetindo. O que isso significa? É o que eu tinha falado. Abaixo do nível SH6, cada bloco econômico, país, subdivide isso em mais dígitos. Então, essa informação ela é trazida da OMC, e eles mostram dessa forma. Isso significa que para cada item, ele vai mostrar todas as tarifas não ad valorem que estão sendo aplicadas sobre esses itens abaixo desse SH6. E na frente é a leitura que o MacMap faz, baseado na sua metodologia, transformando esse conjunto tarifa ad valorem e tarifa não ad valorem em um equivalente. Mais para frente você tem também as informações de medida. Nesses casos estão em branco porque não há nada a ser mostrado aí. Então, você tem a medida aplicada, o status, se ela está em vigor ou não, qual que é a tarifa aplicada da salvaguarda ou do antidumping, e no final um link para você poder visualizar o texto dessa medida que está sendo aplicada. Aqui eu vou finalizando umas informações finais importantes, que é interessante citar. Pode ocorrer para alguns SHs uma faixa de tarifas. Isso ocorre pela diferença de metodologia entre a ad valorem do MacMap e a ad valorem equivalente do MacMap e a ad valorem da OMC. Então, quando ocorre do MacMap ser menor, ela não está absorvendo, isso ocorre devido ao seu peso na pauta importadora de cada país. Então, a gente optou por mostrar essa faixa para informar que esse SH6, para os itens abaixo dele, as tarifas ficarão nessa faixa. Também é importante falar que, nesse momento, nós ainda não estamos considerando essas tarifas aplicadas sobre o Brasil na metodologia de oportunidades que o Gustavo citou: abertura, manutenção, consolidação e recuperação. Então, as tarifas aplicadas, elas são mais um insight, tá? Para poder você comparar quando você tem oportunidades e ver, poxa, mas aqui eu tenho uma tarifa menor, o meu produto entra de forma mais competitiva nesse mercado. Você também tem que alguns países, infelizmente, não informaram a OMC, tem uma lista aí, o Azerbaijão, Etiópia, Iraque, e por aí vai, e infelizmente fica ruim nós colocarmos no mapa uma informação que às vezes ou está muito desatualizada ou simplesmente não existe. Então, essas informações desses países não vão constar no mapa. E as tarifas apresentadas no mapa também, elas já estão considerando os acordos comerciais do qual o Brasil faz parte. Tá? Então, no caso aqui no Mercosul, um monte de tarifas zeradas devido à União Aduaneira. E também intracota. Nós não estamos considerando questões extracota, porque isso é muito específico, varia muito. Tá? Aqui nós temos que alguns países também têm o Sistema Geral de Preferências, ou Generalized System of Preference, o GSP, que podem favorecer o Brasil. Pode ser Austrália, Canadá, Coreia do Sul, os Estados Unidos, que nós identificamos, Noruega, Rússia, Suíça. Nesses casos, nós também não estamos abordando isso no mapa, porque são situações que mudam muito ao longo do ano e pode gerar inconsistências. E também vai depender muito de trâmites próprios de cada país,
tudo bem? E esse sistema é muito direcionado ao exportador específico, que tem que fazer todo um procedimento na aduana, então nós também observamos que seria melhor não mostrar isso. E, por final, infelizmente, as tarifas, elas são de responsabilidade dos países alimentarem a OMC segundo os seus acordos quando eles fizeram a adesão à OMC. O ITC, e do ITC e também desses bancos de dados da OMC e do ITC em fazer essa manutenção e manter isso atualizado. Nós estamos puxando essas informações desses sistemas, desses bancos de dados públicos, porém a Apex Brasil, ela não tem como garantir efetivamente. É claro que existe uma grande confiabilidade ali, mas é sempre importante, e a gente sugere isso, após vocês utilizarem o mapa e fizerem a sua estratégia, fazer uma checada com a aduana do país e falar, bom, essa é realmente a tarifa? Tá? Então isso é importante deixar isso claro, porque muitas vezes ao longo do ano o país pode mudar alguma tarifa e a nossa periodicidade e do próprio OMC de atualização dessas tarifas, ela é anual. Tá? Então é importante fazer esse check na hora de formular a sua estratégia. Então eu agradeço aqui. Peço desculpa novamente pela falha no início, eu realmente não percebi esse problema, e passo a palavra agora para o Gomes, que vai dar uma navegada no mapa, mostrando essas tarifas e explicar um pouco mais da parte de defesas comerciais que esses países utilizam. Muito obrigado. Olá, primeiramente, bom dia a todos. Reforçando o agradecimento do Gustavo no início da apresentação. Agradeço também a presença de todos em mais um webinar da Apex Brasil. Eu me chamo Igor Gomes e eu sou analista de acesso ao mercado, aqui da gerência de inteligência. E depois da fala do Glauco e da fala do Eduardo, trazendo aí um aspecto mais teórico, né, das novidades do mapa, também com o incremento aí de 23 países, né, e a colocação dos impostos de importação também no mapa, eu vou trazer agora de maneira mais prática uma navegação no mapa, e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como, por exemplo, uma tarifa aplicada ao produto brasileiro pode ser decisiva, por exemplo, na escolha de um mercado em potencial. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com a versão do mapa que vai ser publicada em breve. E aí, se vocês puderem confirmar se estão vendo direitinho a tela. Então, essa é a versão do mapa que o Edu mostrou anteriormente. Temos aqui, então, a pesquisa por produto, por setor e por país. E as novidades de tarifa, elas são demonstradas da mesma maneira que as informações anteriores também eram apresentadas no mapa. E eu trouxe aqui um exemplo na pesquisa por produto, que seria o SH6, né, 640399, né, que o SH6 corresponde aos 6 primeiros dígitos, né, do NCM, que é a nomenclatura utilizada aí pelo Brasil e os países do Mercosul. Então, relativo a outros calçados e parte superior de couro natural. E ao exibir o mapa, por exemplo, a gente consegue ver que existem infinitas oportunidades aqui, né, em todos os continentes, sem exceção, mas eu queria trazer um exemplo que é interessante a se avaliar, por exemplo, uma tarifa de importação aplicada ao produto brasileiro que está aqui na região do Oriente Médio. Por exemplo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, né? A Arábia Saudita, hoje, com as importações relativas a 2018, foi um país que importou pouco mais de 120 milhões, então é um mercado com um tamanho considerável. E você tem um imposto de importação, que pode ver ao final da dica de ferramenta aí do Power BI, de 10%. E para estabelecer a comparação, a gente tem também aqui os Emirados Árabes.
né, que tem um mercado de importação em 2018 relativamente maior do que a Arábia Saudita, aí com um pouco mais de 218 milhões em valor importado, só que o imposto de importação para o país é menor do que o aplicado pela Arábia Saudita, né? E além do mais, você tem a participação, por exemplo, do principal concorrente, que é a China, do Brasil, em apenas 27%, que dá, por exemplo, uma possibilidade de inserção do produto brasileiro nesse mercado, enquanto a Arábia Saudita tem o Brasil tem na Arábia Saudita como principal concorrente a China, com 47%. Então, essa demonstração ela é muito interessante para evidenciar que o imposto de importação, no final da tomada de decisão para o exportador brasileiro, ele pode ser bem decisivo e preponderante. Um outro exemplo que pode ser atribuído ao mesmo SH6, a gente pode mudar aqui a região no mapa, por exemplo, e ir para a América Central, utilizando aqui o filtro, são os países, a Costa Rica e a República Dominicana. Né? Você tem, por exemplo, são países que aqui estão na classificação de manutenção e são países que são geograficamente próximos, né? Então, você tem um imposto de importação aplicado ao produto brasileiro na Costa Rica de 14%, com o mercado que importou em 2018 11 milhões, e você tem na República Dominicana um mercado que é relativamente do mesmo tamanho. Você tem a presença chinesa nesse mercado também como principal concorrente do produto brasileiro, mas que rivaliza também com a participação do Brasil em 2018. Você tem aí a China com 26,95% do mercado e você tem o Brasil com 25,27% e um produto de importação que é maior, né? Então, a ideia aqui também é demonstrar como o imposto de importação para países que têm mercados que são relativamente parelhos, podem ter aí impostos de importação menor e aí serem decisivos na tomada de decisão. E mais um exemplo também que pode ser dado para esse mesmo SH6, e aqui agora utilizando o filtro do imposto de importação, a gente tem aqui, o filtro ele demonstra o menor valor aplicado, a menor incidência, né, de imposto de importação aplicado ao produto brasileiro e a maior incidência. A gente pode aqui estabelecer, então, o produto com imposto de importação zerado, e o filtro, ele já vai, o mapa já vai responder aos filtros em questão. E o que eu queria demonstrar para você é que as tarifas aplicadas ao produto brasileiro, elas já consideram os acordos comerciais que o Brasil possui com outros países. No caso aqui, por exemplo, é interessante mencionar a Colômbia, né, com o ACS 72, em que o imposto de importação é zerado, ou o Peru, com o ACS 58, que também o imposto de importação já está zerado, ou os países do Mercosul, por exemplo, como Uruguai e Argentina, em que o imposto de importação também está zerado. É importante mencionar também, agora adentrando um pouco mais na outra novidade, né, do mapa de oportunidade, que são as medidas de defesa comercial. Né? Eu vou dar um overview aqui bem simples, bem rápido do que são essas medidas de defesa comercial e depois fazer a demonstração no mapa também. Né? A ideia é que as medidas de defesa comercial elas sejam apresentadas também no mapa através da dica de ferramenta, né? Então eu tenho o exemplo aqui do SH6 170199, que são outros açúcares de cana, né? E o mapa ele consegue fazer o filtro, também é um produto que detém muitas oportunidades, mas eu queria trazer aqui para vocês o exemplo, por exemplo, da China, que você tem um mercado extremamente precioso para o Brasil, em que você tem um imposto de importação que está de 50% e também uma medida de defesa comercial aplicada a esse produto em questão, né?
que no caso são as duas medidas que a gente está levando em consideração aqui no mapa são as medidas de salvaguarda e as medidas antidumping, que são aplicadas contra produtos brasileiros. E aqui, por exemplo, é uma medida de salvaguarda que é aplicada pela China, que tem o seu status em vigor e que tem a incidência de uma alíquota de 35% preenchida a cota de importação. Dando o outro exemplo do outro país relativo a essa medida de defesa comercial, a gente também tem o caso da Costa Rica, que nesse sentido tem um imposto de importação aplicado de 45%, e uma medida aplicada, uma medida de defesa comercial aplicada, só que agora nesse caso um antidumping, que também está em vigor de 3,67%. E é interessante notar que existem outros países com infinitas oportunidades, mas a dica de ferramenta, ela não mostra, por exemplo, eu vou aqui colocar a África do Sul, ela não mostra quando a medida de defesa comercial não é aplicada. Então, a dica de ferramenta, ela esconde aí a medida de defesa comercial. Além disso, o Glauco mencionou na apresentação dele, mas agora em termos práticos, é interessante mencionar também a aba agora de acesso a mercados, que também é possível verificar as informações conjugadas, né, do SH6 em questão. Então, a gente pode aqui classificar por país em ordem alfabética, por exemplo, e você tem todas as tarifas ad valorem aplicadas aos produtos brasileiros, as tarifas não ad valorem, as ad valorem equivalentes, e também tem aqui as informações da medida aplicada, das medidas de defesa comercial aplicadas. É interessante notar que aqui também, quando a medida não aparece, ela não vai ser exibida, né? Quando não existe a medida, ela não vai ser exibida, mas ao descer aqui na página, é possível então observar a medida aplicada ao produto brasileiro pela China, né? E que no caso seria uma salvaguarda em vigor, e a medida antidumping aplicada ao produto brasileiro pela Costa Rica. Além disso, além das informações específicas da medida aplicada, a gente tem aqui uma coluna em que é possível observar e adentrar, né, e aprofundar um pouco mais do conhecimento relativo às medidas de defesa comercial no tocante aos links em que foram retiradas essas informações, né, aos documentos de onde essas informações foram retiradas. Então, ao clicar no link, por exemplo, é possível ir direto para o documento de onde foi tirada a informação, no caso, na Secretaria de Defesa Comercial e Interesse Público do Ministério da Economia, e as informações elas podem ser pesquisadas também aqui na aba do Ministério da Economia. Então, é possível ver todo o processo da investigação, quais são os órgãos que seriam necessários contactar e por quanto tempo, por exemplo, valeria a medida de defesa comercial. No mais, eu acho que é isso, a apresentação em relação às medidas de defesa comercial. E só mais uma coisa, além da tabela, né, desculpa, eu acabei de me lembrar, além da tabela, é possível também aqui ver toda a metodologia de acesso ao mercado que foi utilizada. Então, ao clicar aqui no item da metodologia, é possível ver a descrição de todos os termos que foram utilizados, é possível ver também aqui os links em relação aos conceitos que foram utilizados, e para saber mais, é super interessante que vocês usem também as metodologias como uma primeira janela aí de aprendizado e que vocês possam se aprofundar um pouco mais no tema, e espero que as novas informações utilizadas aí no mapa de oportunidades elas sejam de bom usufruto para o exportador brasileiro e para o conhecimento em geral. Eu passo agora a palavra para o Gustavo de Ribeiro de volta, para a gente entrar na sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, pelas apresentações aí que a gente conseguiu
passar pelos principais pontos, né, das novidades trazidas pelo mapa e pelo time que trabalhou em cima. Agradeço a todos, agradeço também as várias perguntas que nos foram enviadas para a gente tratar aqui. Eu vou tentar distribuir, como a gente está com em torno aí de 5, 6 minutos para encerrar o proposto, eu vou tentar passar algumas perguntas, sem prejuízo, né, da gente receber essas perguntas por e-mail e respondê-las posteriormente para aquilo que não ficar devidamente esclarecido, não ficar devidamente colocado aí para vocês. Deixa eu começar com as mais fáceis, né, no papel aqui de moderador. O pessoal está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada, se o vídeo também vai ser disponibilizado. Então, a plataforma da PEX, o Passaporte para o Mundo, ele vai ter tanto a apresentação, o vídeo com as respectivas falas, e também as apresentações PowerPoints disponibilizadas. Tem apenas um pequeno gap entre o término, né, e a colocação disso de forma pública, mas eu convido todos a depois conferirem o Passaporte para o Mundo, que está dentro do site da Apex, e para que possam receber esse material posteriormente. Um outro ponto, antes das perguntas, que eu queria chamar a atenção, aquele exemplo que foi dado sobre o Quênia, que o Eduardo abordou, é justamente um dos países que foram incluídos na ampliação do escopo de países, né, que foram incluídos 23 países, e depois vou fazer justamente uma pergunta para o Edu relacionado a isso. E, por fim, só reforçando o ponto do Igor, que também já vieram algumas perguntas aqui, a questão do SH. O SH nada mais é do que a raiz, né, a raiz de 6 dígitos, que é uma raiz harmonizada, que todos os países usam no mundo, e que compõe a classificação dos produtos, né? A nomenclatura do Mercosul, obviamente, a NCM, ela bebe desses 6 dígitos e acrescenta mais 2, e cada país também tem a sua metodologia de acrescentar outros dígitos a esses 6 dígitos raiz. Muito bem, então vamos começar com as questões para o Eduardo. O Edu, tem duas perguntas aqui que eu queria que você abordasse. A primeira delas é dar mais alguns exemplos de países que entraram nessa lista. Eu citei o Quênia, você pode complementar aí com outros países. E uma pergunta que foi recorrente aqui também é com relação à periodicidade da atualização das informações. Se você pudesse abordar essas duas coisas. Bem, muito bem, né? Os países que nós temos que foram acrescentados nessa atualização são países como, por exemplo, o Quênia, que a gente já mostrou, Sérvia, Síria, temos a Líbia, Ucrânia, Nova Zelândia, mais perto aqui da gente é Guatemala, El Salvador, tem Etiópia na África também, Guiné. Na seção de perguntas do FAQ, do mapa de oportunidades no nosso site, quando vocês estiverem navegando à direita, em cima tem um linkzinho FAQ. A última informação que tem lá é a lista de países que está atualizada. Então, vocês conseguem consultar também ali. Com relação à atualização dos dados, a metodologia da Apex utiliza os dados disponibilizados pelos países, através da base de dados do Comtrade. E esses dados a gente precisa utilizar para comparar o fluxo de comércio entre os países para identificar as oportunidades. Então, no caso, por que a gente está publicando 2018? Porque alguns países-chave de comércio internacional ainda não reportaram 2019. Aí aqui eu posso citar a China e a Rússia, né, que corresponde a um volume expressivo aí de importações e exportações, e mais perto aqui da gente a Colômbia. Então, não teria como a gente publicar os dados de 2019 sem ter esses países. Então, pela nossa experiência, agora no segundo semestre, geralmente esses países reportam. Então, até antes do final do ano, a gente já deve estar soltando a atualização com os dados de 2019. Outros países menores ainda também não reportaram, o caso do Uruguai, mas esses seriam os principais, né? China, Rússia e Colômbia, que são os que a gente está de olho. É isso. Muito bem, obrigado, Edu, pelos esclarecimentos. Tem uma outra pergunta aqui, essa é uma pergunta que eu vou passar para o Igor.
se ele poderia falar um pouco mais do que são as medidas de salvaguarda e antidumping, e dar algum outro exemplo, ou mesmo utilizar um exemplo para esclarecer algum que já foi passado. Perfeito, Gustavo. As medidas de defesa comercial, né, no caso as que estão sendo apresentadas aí no mapa, né, as medidas de salvaguarda e as medidas antidumping, elas são medidas que visam proteger, né, a indústria doméstica de determinado país. Ou seja, elas visam, têm o objetivo de neutralizar determinados danos que podem ser acometidos aí à indústria nacional, por exemplo. No caso das medidas de salvaguarda, elas são aplicadas tendo em vista, por exemplo, um surto de importação que ocorre dentro do país. Esse surto de importação prejudicando, por exemplo, o produto nacional. A medida de salvaguarda ela vai ser aplicada para que, a indústria doméstica ela se reajuste e se torne mais competitiva. No caso das medidas antidumping, elas são medidas que são aplicadas contra práticas desleais de comércio. E para poder explicar o que é uma medida antidumping, antes eu teria que explicar o que é o dumping, né? Quando um exportador ele vende determinado produto em um outro mercado com um preço abaixo do praticado, com um preço muito abaixo ao praticado no mercado interno dele. Então, isso é considerado prática desleal pela Organização Mundial do Comércio, e a medida e o direito antidumping aplicado após uma investigação extensa para delimitar se houve ou não dano, se houve ou não dumping também em relação a esse determinado produto, que vai ser aplicado o direito antidumping a esse determinado produto. É importante mencionar que o direito à salvaguarda ela é aplicada ao país, né, em questão, e enquanto o direito antidumping ele é aplicado diferenciadamente empresa a empresa. E o que a gente demonstra no mapa é o range, né, das medidas antidumping aplicadas contra empresas brasileiras, sejam elas as que participaram das investigações, sejam elas que não participaram das investigações, ou as demais exportadoras brasileiras daquele produto em questão. Então, é sempre interessante, demonstrando, né, os links que eu mencionei na tabela de acesso ao mercado, procurar se aprofundar em relação a essas medidas, por quanto tempo elas ainda estarão vigentes. A gente vai tentar fazer uma frequência de atualização bastante periódica em relação a essas medidas e aos impostos de importação, mas é sempre interessante também que vocês se aprofundem no site do Ministério da Economia e na Secretaria, né, de Defesa Comercial para saber um pouco melhor se essa medida está sendo ou não aplicada ao seu produto específico. Perfeito, Igor. Obrigado aí pelos esclarecimentos também e de relembrar também esse diálogo e a parceria que foi aberto, né, com o Ministério da Economia e a SDCOM em relação a trazer esses dados para o mapa e mostrá-los de uma forma cada vez mais útil para o exportador. Por fim, para encerrar a sessão de perguntas, eu queria fazer uma pergunta para o Glauco, que também foi enviado aqui, com relação a contingenciamento, se a gente também está apresentando medidas relativas a contingenciamento. Não está muito especificado o que seria um contingenciamento, mas eu entendo aqui se a gente está trazendo informações sobre cotas tarifárias também. Então, se você puder esclarecer esse ponto, Glauco, eu acho que seria interessante. Bem, as tarifas que a gente mostra no mapa e que a gente buscou, nós fizemos um tratamento para considerar o que está dentro das cotas de cada acordo que o Brasil faz. Nós ainda não estamos mostrando quais são as cotas específicas de cada item por acordo, né, se já passou essa cota ou não.
né? Nesse caso, aí você tem que ser acompanhado com a aduana do país de destino e estudar quais são os SHs que têm essa cota no site do MDIC, tá? do Ministério da Economia. Agora, as tarifas que nós estamos trazendo, elas estão considerando a tarifa aplicada como se a cota não tivesse sido superada, tá? Seria essas informações. Muito bom, Glauco. Obrigado também pelos esclarecimentos. Tem mais uma série de perguntas. Como eu disse, para todos, a gente não vai ter o tempo aqui para responder ao vivo, mas nós vamos encaminhar essas respostas posteriormente. Tem pergunta aqui do Secom de Montreal, perguntas do Charles de Caxias do Sul. Apenas para pegar um ponto específico aqui na pergunta do Paulo, do Secom de Montreal, se existiria uma possibilidade de estratificar por províncias ou estados de destino e origem as exportações. E aqui eu só queria fazer um gancho de uma outra ferramenta que a gente tem, que é também o mapa, justamente para 2 mercados hoje que a gente conseguiu estratificar, que são os Estados Unidos e a China. Então, esse mapa por província ou estado, ele já está disponibilizado para 2 mercados, o mercado norte-americano, fazendo, obviamente, a divisão nas suas unidades da federação, nos 50 estados, e também nas províncias chinesas. Isso também pode ser acessado já de forma pública no mapa, e a partir da demanda, a nossa ideia é que outros países também, quando pertinente, sejam integrados nessa plataforma de uma forma mais desagregada. Eu agradeço imensamente a participação de todos, dos colegas que fizeram a apresentação, mas principalmente do público que esteve com a gente até agora. A gente se coloca à disposição. Vamos passar também, na sequência, um link para que vocês possam avaliar o webinar. Então, eu peço que entrem no link e possam fazer essa avaliação do nosso webinar que foi colocada hoje. Então, um bom dia a todos de trabalho e, mais uma vez, meu muito obrigado por estar com a gente hoje.